Neste curso para professores de Química da rede pública, nós tivemos dois focos principais. Um é a questão da contextualização dos conhecimentos científicos. A gente acredita que você tratar um conhecimento que seja mais próximo do contexto do estudante, isso pode favorecer a aprendizagem, facilitar a aprendizagem, motivar e tornar o ensino de Química mais significativo. Um outro foco é a questão da experimentação, que nós propomos que seja uma experimentação com caráter investigativo. O que é a experimentação com caráter investigativo? Os professores, ao longo do curso, eles tiveram uma atividade principal, que foi a elaboração de um material didático que pudesse ser utilizado ao longo de um bimestre. Esse material nós chamamos de unidade temática. Então, ele era composto por textos, exercícios, roteiros de experimentos, material para avaliação do aluno, e dentro deste material havia inserção da experimentação de roteiros de experimentos com caráter investigativo. A ideia é que o professor pudesse inserir os experimentos num contexto onde o desenvolvimento desse experimento fosse importante, fosse significativo, auxiliasse na compreensão do tema mais amplo e na resolução de uma questão ou problema. Essas unidades temáticas, a nossa ideia, né, é que o professor possa utilizá-la substituindo alguma daquelas atividades propostas nos cadernos dos professores. Porque o caderno é uma orientação. Se você tem um conteúdo que você acha importante e tem uma atividade que você próprio desenvolveu, acho que você pode utilizar, não é, esse caderno, essa sua própria atividade para desenvolver os conceitos com os seus alunos. Aproveitar essa oportunidade para contar uma experiência de uma atividade que não tem, na verdade, ela não tem no livro do terceiro ano, segundo volume, que fala sobre pH, mas eu aproveitei para fazer com os alunos, usando a fitinha de pH universal, do amarelo para baixo mais claro é ácido, e do amarelo até o lilás é alcalino. O que chamou a atenção foi o comportamento das duas salas. Uma sala, ela levou o conhecimento pH alto, é ácido, é alcalino, para o lado acadêmico, vestibular, conteúdo, né? E a outra sala levou para o seu cotidiano, o seu corpo. Eles queriam soprar a fitinha e eu não deixei, queria saber por que não pode soprar a fitinha, e se a saliva é ácida, se como que acontece. Eu contei para eles como que acontece o teste de gravidez, que é mais ou menos semelhante, e por que o xixi fica mais ácido quando a mulher está grávida. Então é assim, e eu achei interessante o comportamento dos dois. A experimentação é importante, não porque a química é uma ciência experimental, né? Isso tem a ver com a ciência, mas nós estamos pensando no ensino da química, né? Então a experimentação tem um papel pedagógico, ela serve, não é, para muitas finalidades. Já foi o tempo em que se pensava que o aluno espelhava aquilo que o professor falava, né? Bastava transmitir, bastava ele ler num livro e ele adquiria o conhecimento. Hoje a gente sabe que o aluno constrói seu próprio conhecimento, dá a sua própria interpretação. Nós precisamos ter atividades em sala de aula que facilitem esse processo de o aluno se manifestar, pensar. O aluno tem que ter voz. Nós temos que saber o que o nosso aluno já sabe, de que maneira ele sabe, está certo, está errado, precisa corrigir alguns conceitos. E a gente propõe o uso de aulas dialogadas. O que são essas aulas dialogadas, né? Então, esse diálogo que o professor vai falando com o aluno, de construção das ideias, de discussão, elas são importantes nesse sentido, do aluno se manifestar, do aluno ouvir um colega, ter uma informação para fazer um raciocínio. E aí a atividade experimental pode contribuir muito. Ela é uma das estratégias. Há outras, né, que a proposta mesmo apresenta, como a resolução de problemas, a busca de informações pelos próprios alunos. Não precisa ser só na internet, né? Em livros, em outros materiais, em pessoas, né? É tão rico, né, entrevistar pessoas, às vezes, que têm uma experiência profissional ou que já vivenciaram certas situações. As leituras, os debates, e nisso vem a experimentação.
O que a gente propõe são 2 tipos de atividades experimentais. Uma em que o aluno entra em contato com os fatos químicos, né? A experimentação para que ele aprenda os conhecimentos, aprenda os fatos químicos, os fenômenos. Vocês já pensaram quanta coisa a gente fala que o aluno não conhece e a gente fala corriqueiramente? A gente fala em corrosão, a gente fala... Bom, corrosão os alunos conhecem, né? A gente fala em precipitação, né? Será que o aluno alguma vez já viu uma precipitação? Quer dizer, ele pode ter visto, mas ele não reconhece como um fenômeno químico. E um outro uso da experimentação é o que o Fábio já chamou de atividades investigativas. Por que a gente acha tão importante? Porque ela tem um papel de desenvolver habilidades cognitivas. Isso é uma coisa interessante para a gente questionar o próprio modelo de experimentação e de ciência que a gente tem transmitido nas nossas aulas. É uma ciência como sendo algo pronto, um conhecimento já estabelecido, enquanto a gente pode passar por uma outra visão de ciência, tentar ensinar não apenas conteúdos de química, mas também qual é a natureza da ciência, do conhecimento científico, como uma construção humana, né? O objetivo da experimentação investigativa não é comprovar uma teoria, também não é apenas motivar o aluno. O foco ali é aprender ciência, né? Aprender conteúdos de ciência, aprender habilidades cognitivas relacionadas à construção do conhecimento científico. Então, esse é o foco. A finalidade da experimentação é introduzir novos conhecimentos. Então, você cria ali uma situação em que o aluno tem que estar engajado intelectualmente. Não basta realizar a atividade experimental, mas tem que ter um engajamento intelectual, no sentido de ter uma pergunta na mente a ser respondida e que a experimentação vai te auxiliar a construir uma explicação para isso. Então, nesse processo de construção, de elaboração dessa explicação para aquele fenômeno, o aluno vai tendo a oportunidade de desenvolver certas competências, certas habilidades, por exemplo, propor uma hipótese. Então, tem uma questão na mente, tem um experimento sendo realizado para tentar resolver esse problema, e o aluno já tem uma série de conhecimentos anteriores que vêm do seu senso comum, que vêm da sua formação inicial, que vêm da mídia, e ele pode tentar, a partir desses conhecimentos que ele já tem, propor uma hipótese para aquele problema que está sendo investigado no experimento. Até propor o próprio roteiro experimental, até o próprio desenho do experimento é um passo mais avançado, que exige mais do aluno, exige mais também do professor, do papel de mediação do professor, mas que também é bastante interessante. O aluno vai coletar dados, não é algo trivial você olhar para um fenômeno e analisar naquele fenômeno, ter um olhar voltado para a cor que está mudando, ou para a textura, ou para o gás que está sendo liberado do sistema, ou a temperatura que está mudando. Saber descrever isso e coletar esses dados é uma habilidade que também pode ser desenvolvida. Ele participa de todo o processo da investigação, desde a realização, coleta dos dados, análise dos dados, proposição de conclusões, comunicação dos resultados. Então, a ideia é que ele possa expressar o que ele aprendeu com aquele experimento de forma escrita ou verbalmente, né, e que ele possa também aplicar esses conhecimentos que foram desenvolvidos, foram construídos, elaborados ao longo da experimentação para outras situações. Para a gente fazer um experimento investigativo, primeiramente a gente precisa selecionar uma situação-problema. Dentro dessa situação-problema, a gente identifica uma questão onde o aluno vai investigar alguma coisa sobre aquela situação-problema. Por exemplo, uma situação-problema, ela pode ser retirada de uma reportagem, de um programa de TV, alguma situação que você tenha vivenciado e você acha interessante a gente fazer um estudo. Essa situação-problema precisa te possibilitar desenvolver competências e habilidades e ainda investigar alguns conhecimentos químicos que auxiliem na resolução desse problema. Por exemplo, quando a gente vai à praia, a gente acaba observando diversos objetos como portões, carros e outros utensílios que eles aparece uma corrosão neles, né? Tem o enferrujamento desses materiais.
como que a gente pode prevenir ou minimizar o efeito da corrosão? Bom, isso é uma situação-problema, né? A partir da situação-problema, tem a próxima etapa, que é o levantamento de conjecturas, hipóteses e previsões. Nesse momento, o aluno, a partir do que ele sabe, ele vai propor o que ele acha, que pode te auxiliar a responder essa questão. A partir da questão, vai fazer um experimento, e nesse experimento, o aluno vai testar algumas coisas que vai possibilitar desenvolver o conhecimento químico necessário para responder a questão problema inicial. Só que, para ele responder, para ele partir do fenômeno, da observação, para a explicação do problema, o professor precisa direcionar esse conhecimento. Como que a gente direciona? Fazendo algumas questões de interpretação do experimento. Então, o professor cria umas 5 questões, ou algumas questões, que auxiliam o aluno a observar os fenômenos e interpretar. Após feito isso, os alunos, com as observações experimentais, vão, junto com o professor, chegar à proposição de uma solução para aquele problema. O primeiro momento é você selecionar, né, ou apresentar a discussão de um problema. Isso é a parte pré-laboratório, antes de ele fazer a parte experimental. Depois vem o experimento, onde vai dar subsídios para o aluno construir o conhecimento químico e, no final, né, tem as questões pós-laboratório, que vai explorar os dados e chegar às conclusões do problema proposto. Acho que o principal é a questão da contextualização, né? O ensino de química agora, usando essa nova abordagem, passa a ter significado para o aluno. E a partir do momento que o aluno vê significado naquilo que ele aprende, ele realmente consegue construir o seu conhecimento. A abordagem química passa a ser uma coisa mais natural para ele. E então a gente consegue atingir o nosso objetivo, que é ensinar o aluno, né? Que o aluno consiga aprender com essas novas propostas. E para ajudar essa contextualização, uma das coisas muito importantes nessa proposta é a questão da experimentação, né? Dando continuidade ao trabalho do nosso curso, né, nós vamos fazer agora algumas atividades experimentais e depois, dentro dos grupos, a gente vai discutir como utilizar essas atividades num experimento investigativo. Nós vamos fazer um teste que é a identificação de proteínas e amido em diferentes alimentos. Por que é importante esse experimento? Quando a gente pensa na experimentação investigativa, que a gente tem que propor um problema para o aluno, como a partir desse experimento a gente pode lançar um problema em sala de aula? Né? A gente pode pensar assim, a gente precisa de alimentos para viver. Será que todos os alimentos possuem a mesma quantidade de nutrientes? E quais são esses nutrientes? Então, com esse teste, a gente vai poder identificar 2 nutrientes importantes para o nosso organismo, que é o amido e a proteína, e fazer uma relação de quantidade. Qual alimento possui mais um ou o outro? Fazer uma identificação de proteína e de amido em diferentes tipos de alimento, colocar 2 porções de amido, 2 porções de proteína de soja, 2 porções de feijão triturado em pó, 2 porções de arroz em pó triturado e 2 porções de farinha de mandioca. A gente procurou arroz, feijão e farinha de mandioca, que é um dos alimentos que a gente encontra em vários pratos, né, do Brasil, né, é uma alimentação comum. E por que a gente vai usar, se a gente quer fazer um teste de amido e proteína, por que a gente está usando essas amostras de amido e proteína? Vocês sabem por quê? Tem um padrão. Fazer um padrão, né? Então eles vão indicar, né, é um teste qualitativo, vocês vão colocar outros reagentes e eles vão indicar conforme ficou a cor do amido com o reagente. Aí compara com o alimento e vê qual que tem amido, ok? A identificação de proteína, conforme o teste com hidróxido de sódio e sulfato de cobre, se a substância for rica em proteína, a coloração vai ter esse azul quase roxo bem escuro, e se tiver amido, vai manter a coloração dos reagentes envolvidos, que é o sulfato de cobre e o hidróxido de sódio. Na primeira amostra, nós temos feijão em pó. Ele apresenta uma coloração bem escura, porque o feijão, no caso, é rico em proteína. Já no caso do arroz e da farinha de mandioca, tem a coloração mais clara, por causa do reagente, porque ele apresenta quase nada de proteína e é rico em amido.
Agora a gente vai começar a fazer o teste para identificar a quantidade de amido. Fazer o teste de amido com solução de iodo. Então tem aqui amido e proteína de soja como padrão. Então, agora, depois que a gente colocou, né, a solução de iodo para fazer teste do amido, aí a gente faz a comparação, de coloração. O iodo, quando tem a presença de amido, ele fica arroxeado. Então não tem proteína e aqui a presença maior de amido. Aqui tem uma presença de amido, né, não tem proteína. Aí você faz a comparação. Tem alimentos que têm uma quantidade maior de amido, outros alimentos a quantidade maior de proteína. A gente observa nesse teste que também na alimentação da gente, a gente tem que comer de todos um pouco de cada alimento, também para a gente não ter deficiência em um ou outro, né? Eu tinha muito medo, como eu estou dizendo, eu tinha medo em fazer experimento com os meus alunos, não é? Mas com o curso da USP, eu fiquei mais segura com as aulas experimentais. E posso ver que as aulas experimentais, elas auxiliam e muito no aprendizado do nosso aluno, principalmente quando se coloca o experimento primeiro e depois se constrói a teoria, os conceitos dos meus alunos. Essa atividade agora que a gente vai fazer é sobre metais, né? Metais, uma reatividade entre metais. Primeiro, o que a gente acha de importante? Qual é a importância disso para o aluno, por exemplo? O que vocês imaginam? Para ver a condutibilidade dos metais, a reatividade. Mas metal é importante? É um contexto importante para o aluno? Sim. É, porque ele está vivenciando isso no dia a dia dele, né? Quem é mais reativo, quem é menos reativo. E isso vai determinar, né? Essas coisas, saber se é mais reativo ou menos reativo, vai, né, determinar o uso desse metal, porque a gente vive cercado de metal. É carro, é panela, é tudo, quase tudo. Né? A civilização hoje, a gente não se vê sem metal, né, na nossa vida. Então, essa atividade é basicamente para isso. Então, a gente vai ajudar os alunos a ver uma das propriedades dos metais, que é a reatividade. Então, temos 4 tubos de ensaio, né, numerados de 1 a 4. Vou usar a solução de ácido clorídrico, 2 ml em cada tubo de ensaio. Tá bom. Então, a gente vai ver a reatividade dos metais, né, com o ácido, né, o magnésio, reage bastante, reação isotérmica, libera calor, né, o zinco, depois, o cobre não reage, né, com ácido, e o ferro reage pouco, né, pela formação de bolhas, a gente pode observar a reação. Aí a gente cria uma fila de reatividade. Algumas atividades experimentais, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Todo trabalho que a gente faz com o laboratório, ele tem que ser pensando sempre na segurança da pessoa que está realmente manipulando o material. Então, a gente tem os cuidados de usar óculos de segurança se a escola tiver, avental sempre adequado, né? Para não ter nenhum risco e nenhum problema. O que acontece na maioria das escolas é que não tem o espaço adequado. Isso não significa que a gente não tenha que usar, né, atividades experimentais. Fazer por demonstração é uma atividade muito legal, né? Você, na realidade, não precisa ser você a pessoa que demonstra, né? Mas você pode convidar os seus alunos a participarem mesmo na sala de aula, né? E fazer as atividades e ir levantando esses dados para serem trabalhados. Uma coisa assim que é legal, que são os experimentos e que a gente pode ver que dá para fazer não só no laboratório, né? Que você pode adaptar e também tá fazendo na sala de aula. No meu caso, a minha escola também é de periferia e nós não temos ainda um laboratório, está passando por reformas. Mas enquanto isso eu consegui fazer algumas coisas em sala de aula e também ressaltar a importância do apoio pedagógico, né, da coordenação, direção da escola, para a gente poder realizar essas atividades.
quero falar um pouco do curso que foi oferecido aqui no GPEC. É uma parceria entre a USP e a Secretaria da Educação, oferecendo um curso de formação continuada para 120 professores da rede, abrangendo todo o estado de São Paulo, ou seja, todas as diretorias devem ter um professor de Química nesse curso. A intenção é que nós produzíssemos materiais educativos, materiais pedagógicos, que pudesse ser utilizado nas salas de aula, discutido nos HTPCs, porque ele fala bastante da experimentação no ensino de Química, inclusive os temas geradores, aborda discussões a respeito de temas discutidos na proposta curricular de Química, e nós consideramos esse curso muito importante na formação do professor e para o desenvolvimento e práticas diferenciadas. Eu acredito que passar a utilizar atividades experimentais em sala de aula é um processo que envolve vencer algumas barreiras externas, né? Como, por exemplo, buscar apoio de direção, coordenação dos próprios alunos, de colegas de trabalho, às vezes até da própria secretaria, mas também de vencer algumas barreiras internas, algumas limitações internas. Então, nesse sentido, queria motivar você, professor, a utilizar, a empregar nas suas aulas as atividades que estão apresentadas no caderno, nos cadernos de Química da proposta, a tentar fazer aquilo que está ao teu alcance. Não tem condição nesse momento de levar os 45 alunos para um laboratório, mas de repente fazer uma demonstração numa sala de aula, de uma forma dialogada com o estudante, de uma forma que o estudante possa participar ativamente, cognitivamente durante a aula, é algo que pode marcar o estudante, pode gerar uma motivação e pode facilitar muito a aprendizagem também. Este curso, né, foi muito importante para a gente, né, como grupo, né, e a gente achou que também para os professores que participaram desse curso. Porque as interações foram muito profícuas, né? A gente trocou muita informação entre a gente, né, entre nós, como orientadores e mediadores, com os professores e entre os professores também. O GPEC, né, como um grupo de pesquisa, já constituído há alguns anos, está muito aberto, né, para essas interações, né? E a gente acha que essas interações é que vão, né, favorecer ou vão auxiliar o professor e a própria rede a melhorar o ensino público. Nós temos alunos maravilhosos, muito focados num futuro melhor e tem sido referência esses cadernos. Nós todos estamos acertando, querendo acertar, e acho que esse é o caminho para que os nossos alunos da rede pública possam também ter o seu espaço na sociedade. Gostaria aqui de colocar meu depoimento dizendo que eu gostaria de ter mais desses cursos, de mais desses encontros. As aulas ficaram mais interessantes por si só. Eu acho que o grande tchan do curso foi isso, tornar a química um pouco mais envolvente. Então eu espero que essa vivência se repita.